Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Stanley Costa e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil. De antemão, eu quero te pedir que curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Mais de 90% dos nossos espectadores não são inscritos no canal. Isso faz com que o nosso vídeo não chegue a tantas pessoas assim, ok? Então ajude no engajamento, ajude na publicidade do nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo. Se você quer ir direto para a aula e pular essa parte introdutória, na descrição do vídeo nós temos uma linha do tempo. Então pode pular direitinho para a aula, para o conteúdo, e eu espero de coração que a nossa aula seja muito útil. Para aqueles que aguardarem um pouquinho mais, só uma publicidade de início. O nosso canal ele não é monetizado, ok? Eu não ganho nenhum centavo aqui com YouTube, muito em razão do meu tempo. Eu não consigo publicar vídeos com tanta regularidade assim e, naturalmente, o algoritmo não nos indica como poderia. Então, é necessário que eu faça essa publicidade de início. O vídeo que você vai assistir faz parte do nosso curso de parte geral do Código Civil, que você pode adquirir lá pela plataforma Hotmart. O link está na descrição. Nesse curso você vai encontrar todas as aulas. Essa é apenas uma amostra grátis, tá, do nosso curso. Então lá você vai encontrar todas as aulas da parte geral do Código Civil. Lá você vai encontrar também questões pós-aula, muito importantes para você complementar o estudo, para você entender como que esse conteúdo pode ser cobrado em prova. Todos os nossos encontros se encerram com um banco de questões. E a grande estrela do nosso curso, sem dúvida alguma, a nossa apostila didática. O curso acompanha uma apostila didática completinha, mais de 200 páginas, ok? Um verdadeiro livro, mas com uma linguagem mais simples, com quadros sinóticos, várias ferramentas didáticas para que você consiga entender o direito civil. Uma apostila, sem sombra de dúvidas, muito, muito útil para os seus estudos, ok? Você pode encontrar e adquirir o seu curso completo de parte geral do Código Civil no link aqui abaixo. Um grande abraço e boa aula! Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Olá, olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso de parte geral do Código Civil. Nós começamos a trabalhar efetivamente o Código Civil na última aula, já que nas duas primeiras conversamos sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Agora, no último encontro, a aula 3, iniciamos efetivamente o estudo do Código Civil tratando o tema da personalidade, um tema bastante complexo, um tema que enseja muitas discussões, principalmente com relação ao início da personalidade. E eu já havia dito para vocês naquele encontro que quando nós falamos em pessoas no Código Civil, nós partimos de três pilares, de três fundamentos. O estudo, o aprendizado, ele é construído sobre três bases, sobre três pilares, que são a personalidade, já estudada, e a capacidade de direito e a capacidade de fato. Essas objetos da nossa aula agora de hoje, aula 4, vamos falar sobre capacidades. Exatamente. E aí eu começo, então, dizendo para vocês o seguinte: existe uma explicação doutrinária encontrada em quase todos os livros que a capacidade é a medida da personalidade. Que isso você vai encontrar em muitos livros. A capacidade é a medida da personalidade. O que é que vai determinar quais direitos podem ser adquiridos, quais direitos podem ser exercidos pessoalmente ou por meio de representação, assistência? Então, daí essa afirmação de que a capacidade é a medida da personalidade. Mas eu gosto de dizer que o importante não é você saber isso. Tanto que eu só vi essa expressão cair em concursos públicos uma vez.
que a capacidade é a medida da personalidade. Pode ser que tenha caído mais algumas vezes, só que não é definitivamente algo comum, né? O que interessa efetivamente, eu digo, é a compreensão de que existem duas espécies de capacidade: a capacidade de direito e a capacidade de fato. E aí é muito importante você, inclusive, guardar os outros nomes dessas espécies, porque a capacidade de direito, ela é também chamada na doutrina de capacidade de aquisição ou capacidade de gozo. Capacidade de direito, de aquisição, capacidade de gozo. Tá? São as nomenclaturas para essa primeira espécie. E a capacidade de fato é também conhecida como capacidade de exercício. Então a gente começa aí pelas nomenclaturas. Duas espécies: capacidade de direito, ou de gozo, de aquisição, e a capacidade de fato, que é a capacidade de exercício. Com relação ao conceito de cada uma delas, vou jogar aí na tela para vocês. A capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem privada. Ok? É a aptidão para ser sujeito de direitos. É a aptidão para titularizar direitos e deveres na ordem civil. E aí lembra quando eu disse que toda pessoa é um sujeito de direito? Se recorda? Eu falei, não confunda sujeito de direito com pessoa, porque sujeito de direito é gênero, do qual a pessoa é espécie. Mas eu afirmei, toda pessoa é sujeito de direito. Então, se a capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direito, é a aptidão para titularizar direitos e obrigações na ordem civil, é inevitável concluirmos que, tome nota disso porque é importante, toda pessoa é capaz. Toda pessoa é capaz. Ok? Todo aquele que tem personalidade tem também capacidade de direito. Todas as pessoas têm a aptidão para ser sujeitos de direitos e deveres na ordem civil. Todas as pessoas. Isso quem me diz é o Código Civil, na verdade. Artigo 1º do Código Civil, olha lá, embaixo no slide. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz. Ok? Todo ser dotado de personalidade também terá capacidade de direito, que é a aptidão para ser sujeito de direito. Ok? Agora, a capacidade de fato não. A capacidade de fato ela é gradual. Nem toda pessoa tem capacidade de fato. Ela é gradual. Algumas pessoas são absolutamente incapazes. Outras são relativamente incapazes. E aquelas que, assim como eu, provavelmente você, tem tanto a capacidade de direito, porque todo mundo tem, como a capacidade de fato, são então chamadas de plenamente capazes. Plenamente capazes. Então essa capacidade de fato ela é gradual. Alguns são absolutamente incapazes, outros relativamente incapazes e outros ainda plenamente capazes para os atos da vida civil. Ok? O que é essa capacidade de fato, então, professor? A capacidade de fato, meus caros, é a aptidão para exercer. É a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Ok? A capacidade de fato é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Perceba, é a aptidão para a prática dos atos. Não é a aptidão para titularizar os direitos e as obrigações. Não. É a aptidão para exercer os próprios direitos e obrigações. E essa, como eu disse, ela é gradual. Nem toda pessoa tem capacidade de fato. Okay? Por isso que eu coloco esse
quadrinho sinótico, por assim dizer, em que nós observamos o seguinte: ó, capacidade de fato, capacidade de direito, melhor dizendo, lá em cima. Capacidade de direito é a aptidão para contrair direitos e obrigações. Toda pessoa, todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito. E eu me arrisco a dizer, tá? Existe fundamento doutrinário para isso, ainda que alguma discussão, que o ente despersonalizado também tem capacidade de direito. Afinal, o ente despersonalizado também titulariza direitos e obrigações. Não de forma genérica, mas titulariza. Ok? Então é aquela ideia de que sujeito de direito é gênero, do qual são espécies, os entes personalizados e os entes despersonalizados. Ok? Mas eu quero que você grave aí com convicção essa afirmação de que toda pessoa tem capacidade de direito. E aí, com relação à capacidade de fato, a capacidade de fato é a aptidão para exercer pessoalmente os atos jurídicos, os atos da vida civil. Nem toda pessoa, nem todo aquele que tem personalidade possui capacidade de fato. É uma aptidão gradual. Alguns são absolutamente incapazes, outros relativamente incapazes. Se a pessoa tem as duas espécies de capacidade, tanto a capacidade de direito como a capacidade de fato, então ela é plenamente capaz. Agora, se tem apenas a capacidade de direito, essa pessoa é incapaz. Tá? É incapaz por quê? Porque a expressão incapacidade está relacionada à capacidade de fato. Não existe pessoa incapaz de direito. Toda pessoa tem capacidade de direito, artigo 1º. Ok? Então, quando a pessoa não tem capacidade de fato, ela é incapaz, porque essa expressão está relacionada estritamente à capacidade de fato. Se ela tem as duas espécies, capacidade civil plena. Ok? Beleza. Dito isso, os artigos 3º e 4º do Código Civil vão tratar sobre a teoria da incapacidade. Se a capacidade de fato ela é gradual, professor, então algumas pessoas são absolutamente incapazes. Quem são essas pessoas? Se a capacidade de fato é gradual e algumas pessoas são relativamente incapazes, professor, quem são essas pessoas? Pois é sobre isso que o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil tratam. E eu faço questão, mesmo que já tenha aí mais de 7 anos, né, mais de 8 anos da lei que eu vou comentar, eu faço questão sempre de comentar acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como era o Código Civil antes da Lei 13.146 e como ele ficou depois da Lei 13.146. É bem verdade, essa lei é de 2015. Então já tem algum tempo da sua promulgação e da sua entrada em vigor, é verdade. Mas eu entendo que esse é um recurso didático ainda muito importante, para você não cair em pegadinha boba, para você realmente estabelecer a convicção de quem são os absolutamente incapazes e de quem são os relativamente incapazes. Vamos lá para o texto? Antes, meus caros, antes da Lei 13.146, de 2015, o Código Civil dizia assim, antes, ok? Antes. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, inciso 1. E aí o artigo dizia ainda, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. E o inciso 3, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir vontade. Esse era o texto do artigo 3º do Código Civil antes da lei. E aí, depois dessa lei,
o texto, portanto, atual, ficou assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos e ponto final. Ponto final. Eu quero que você grave isso. Atualmente, o único critério definidor da incapacidade absoluta é o critério etário. É o critério idade. Esse é o único critério definidor da incapacidade absoluta. Não há absolutamente incapaz maior de 16. Pode ser o cenário mais drástico de todos, o mais complicado de todos. O sujeito sofreu um acidente de trânsito e entrou em coma. Se ele tem mais de 16 anos, ele não é absolutamente incapaz. Ele tem uma deficiência intelectual gravíssima que o priva de qualquer discernimento. Ele tem uma enfermidade que atingiu o seu intelecto de modo completo que o priva de qualquer discernimento. Absolutamente incapaz não é. Absolutamente incapaz não é. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Ponto. Ponto final. É o que me diz esse artigo 3º do Código Civil. Então fique atento com relação a essa questão para não cair em pegadinha boba de prova, ok? Vamos voltar para o slide. Artigo 3º, portanto. O artigo 4º, ele também mudou, tá? Ele também mudou. E ele ficou assim, para a gente otimizar, artigo 4º atual já. Código Civil depois da Lei 13.146 de 2015. Texto atual vai me dizer: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 anos, os menores de 18 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade, e os pródigos. São relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Ok? Esse texto também mudou, porque anteriormente, né, o Código Civil, antigamente, o Código Civil dizia ébrios habituais, viciados em tóxico e portadores de deficiência mental. Né? E aí tinha lá também sem desenvolvimento mental completo. Ok? Então, assim, houveram mudanças. Houve mudanças. E essas mudanças, eu quero chamar a sua atenção, estão relacionadas ao enquadramento da pessoa com deficiência. Não é à toa que o que mudou a teoria da incapacidade foi a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É muito importante você ter em mente e quebrar qualquer tipo de preconceito. E é preconceito mesmo, é conceito anterior. O deficiente não é incapaz. O simples fato de uma pessoa ser portadora de uma deficiência, qualquer que seja, física, intelectual, isso por si só não a faz incapaz. O Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa isso muito claro, que presumivelmente a pessoa com deficiência é capaz. Por isso que quando nós fazemos essa comparação, código antes da lei, código depois da lei, a conclusão é notória. Antes da lei, a deficiência era um critério de incapacidade. E justamente pelo fato do Brasil ser signatário da Convenção de Nova York, ele teve de tirar da lei
a deficiência como critério incapacitante. Ninguém, grave isso, ninguém é incapaz pelo simples fato de ser deficiente. Não tem isso mais na lei. Quando nós pegamos em paralelo os artigos 3º e 4º, olha lá se tem deficiente. Artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Artigo 4º, são relativamente incapazes os maiores de 16 e os menores de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade. E os pródigos. Não tem deficiente. Ah, professor, mas tem um vizinho meu, tem um primo meu, um irmão, que tem uma deficiência intelectual grave e que me faz até considerar que essa mudança é um absurdo, porque ele não tem condições de praticar os atos da vida civil sozinho. E como que o legislador vem e me diz que ele é capaz? Senhores, o deficiente é presumivelmente capaz. Mas se você descreve uma situação como essa, de uma pessoa que tem uma deficiência grave, por conta disso, não consegue manifestar a vontade sozinha, ela pode ser, sim, considerada relativamente incapaz. Mas não por causa da deficiência, mas sim porque não consegue exprimir sua vontade. Enquadramento no inciso 3. O inciso 3 do artigo 4º diz: aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade. Então, se esse é o caso, não porque é deficiente, poderia ser por conta de uma enfermidade, poderia ser por conta de um acidente que fez com que a pessoa entrasse em coma. Qualquer outra razão. Se a pessoa, por uma causa permanente ou transitória, não pode exprimir vontade, então ela é relativamente incapaz. Por isso. Essa é a razão porque eu falei, uma questão de quebrar o preconceito. O deficiente, pelo simples fato de ter uma deficiência, não é incapaz. A deficiência não é um critério de incapacidade. De modo que se a única informação que você tem, por exemplo, de uma prova, é que fulano de tal tem uma deficiência intelectual, você tem que concluir, ele é capaz. Ele é capaz. E somente se as informações ali prestadas demonstram que realmente ele não consegue exprimir a sua vontade sozinho, é que você poderá então dizer que ele é relativamente incapaz por uma causa transitória ou permanente impeditiva da manifestação de vontade. Ok? Então, vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco e no segundo bloco retomamos essa questão da incapacidade absoluta e os seus efeitos também. Ok? Grande abraço, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.